país onde a história oficial muitas vezes silencia os tambores antigos e os cantos que vinham antes das letras, há vozes que insistem em ecoar, como raízes que rompem o asfalto da história colonizadora e trazem à superfície a memória de povos inteiros. Daniel Munduruku é uma dessas vozes. Uma voz de resistência, de sabedoria ancestral, de palavras que não foram domadas. Antes de ser escritor, ele foi menino indígena em um Brasil que teimava em não ver os indígenas. Antes de escrever com o alfabeto imposto, ele aprendeu a escutar com os ouvidos do tempo. Onde cada história tem cheiro de floresta, gosto de rio, som de cantiga antiga. Neste episódio de Por Trás do Livro, atravessamos o tempo e o silêncio, para mergulhar em uma narrativa que não começa em papel, mas em troncos, peles, rituais e oralidades milenares. Vamos caminhar pelas veredas que antecedem histórias que eu vivi e gosto de contar, livro que celebra, com simplicidade e força, as memórias da infância de Daniel Munduruku e a sabedoria de seu povo. Mas para entender como esse autor se tornou ponte entre mundos, entre aldeias e bibliotecas, entre saberes ancestrais e escolas urbanas, precisamos ouvir com o coração. Este não é um conto de superação, mas de afirmação. Não é a história de alguém que escapou da sua origem, mas de alguém que mergulhou mais fundo nela para devolver ao mundo o que a modernidade tentou apagar: a beleza, a potência e a dignidade da cultura indígena. Daniel não escreve para entreter, escreve para lembrar que o Brasil não começou em 1500, que antes da chegada das caravelas já havia aqui civilizações inteiras, com suas línguas, suas cosmogonias, seus modos de vida profundamente humanos e sustentáveis. Este episódio é um convite, que ouçamos com atenção, com humildade, com respeito. Que entendamos que a literatura pode ser uma forma de resistência, que a palavra pode ser flecha, pode ser canto, pode ser cura. Antes de histórias que eu vivi e gosto de contar, há um menino que escutava o mundo, e hoje nos ensina a escutar de novo. E se esse episódio já te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir as vozes que vêm da terra. Comente o que você já sabe, ou quer saber, sobre a literatura indígena brasileira. E continue com a gente nessa travessia. Autor e obra. Daniel Munduruku é, antes de tudo, um contador de histórias. Mas não qualquer história. Ele narra a memória viva de um Brasil que teima em ser silenciado. Nascido em Belém do Pará em 1964, Daniel carrega no nome e na alma a herança do povo Munduruku, um dos muitos povos originários que compõem a verdadeira espinha dorsal do território brasileiro. E é dessa herança que ele parte para escrever, não apenas com palavras, mas com ancestralidade, com espírito, com oralidade. Formado em filosofia, com doutorado em educação e pós-doutorado em literatura, Daniel poderia ser lido apenas como um acadêmico, mas isso seria reduzi-lo. Ele é um intelectual que nunca se afastou da raiz. Seus livros não servem para distanciar o saber, eles o aproximam. São mais de 50 títulos publicados, muitos deles dedicados à literatura infanto-juvenil, onde a sabedoria ancestral dos povos indígenas encontra as perguntas urgentes do presente. Mas entre tantas obras, uma se destaca como ponto de virada. Histórias que eu vivi e gosto de contar. Nesse livro, Daniel abre o coração de sua memória, dividindo com o leitor episódios vividos no tempo da aldeia, nas margens do Tapajós, e também na travessia até o mundo não indígena, com suas imposições, preconceitos e silenciamentos. Ele narra como quem senta ao redor da fogueira, com calma, com respeito ao tempo da palavra, e com a certeza de que ouvir também é um ato político. A obra não é apenas uma reunião de memórias, é um manifesto em forma de narrativa, um chamado à escuta, um convite para que os brasileiros conheçam o país que ainda negam. Ao contar suas histórias, Daniel devolve à literatura brasileira uma dimensão que lhe foi roubada pela colonização, a da voz indígena. E ao fazer isso, ele não se apresenta apenas como escritor, mas como ponte, como flecha que aponta para o futuro e como raiz que mergulha no passado.
Ler Daniel Munduruku é mais do que apreciar uma boa escrita, é participar de um ritual de reconexão com a terra, com a história apagada, com a pluralidade sufocada. Seus textos nos fazem lembrar que o Brasil não começou em 1500 e que resistir, para os povos originários, sempre foi também uma forma de criar, de cantar, de escrever. E você? Já parou para escutar o Brasil profundo que vive em tantas vozes esquecidas? Se essa história já te tocou de alguma forma, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário dizendo o que essa travessia desperta em você. Vamos juntos ampliar a escuta. Infância e origem. Daniel Munduruku nasceu em Belém do Pará, mas sua alma foi moldada nas margens do rio Tapajós, onde viveu até os 10 anos de idade. É lá, entre as águas barrentas e a floresta que sussurra histórias no vento, que se forjou sua percepção de mundo. Naquela infância indígena, a palavra não vinha dos livros, mas dos anciãos. Não se aprendia em silêncio, com os olhos presos em uma lousa, mas com os ouvidos atentos à narração que costurava passado, presente e futuro com fios de sabedoria ancestral. Era um mundo onde a educação não era formal, mas profundamente formadora. Sua origem no povo Munduruku, um dos grupos indígenas mais antigos da região do Baixo Tapajós, é sua raiz mais profunda. Desde pequeno, Daniel aprendeu a ouvir, e essa talvez seja a maior chave de sua escrita. O aprendizado vinha nas conversas com o avô, nas histórias contadas ao redor da fogueira, nos rituais, nas trilhas percorridas no mato e na espera paciente pelo peixe que ensinava o tempo da natureza. Era ali que se entendia a relação entre o humano e o mundo, entre o visível e o invisível. A infância de Daniel foi marcada por uma alegria que muitos desconhecem. A alegria da coletividade, do pertencimento, da não separação entre sujeito e ambiente. Tudo estava entrelaçado. Ele não precisava perguntar o que significava identidade, porque vivia imerso nela. Havia um sentido natural de quem se é, de onde se veio e qual a missão de estar no mundo. E talvez seja isso o que mais falta à infância das cidades, esse senso profundo de enraizamento. Mas esse tempo não durou para sempre. Aos 10 anos, Daniel foi levado para um colégio interno em Belém, rompendo abruptamente com a vivência da aldeia. O menino que antes corria livre entre árvores e rios, passou a habitar um espaço onde seu nome e sua história não tinham lugar. A dor desse deslocamento seria semente para muito do que escreveria no futuro. A infância de Daniel não foi apenas um tempo de descobertas, foi um território. Um lugar em que a oralidade era lei, onde a ancestralidade estava viva em cada gesto cotidiano e onde ser indígena era estar inteiro. Ao relembrar esse tempo em seus livros, Daniel não escreve com nostalgia, mas com reverência. Ele sabe que a infância indígena não é apenas memória, é resistência. E você, se recorda da sua infância como um tempo de pertencimento ou de ausência? Que histórias marcaram seu início no mundo? Compartilhe conosco nos comentários. Vamos criar uma rede de lembranças que honrem as raízes e celebrem as múltiplas infâncias que existem no Brasil. Primeiros obstáculos. Quando Daniel Munduruku deixou o território do Tapajós para ser matriculado em um colégio interno de padres salesianos em Belém do Pará, não foi apenas uma criança que atravessou o rio rumo à cidade. Foi uma ruptura que se estabeleceu entre mundos. A floresta ficou para trás. Os cantos dos avós silenciaram, e o menino indígena foi arrancado daquilo que lhe dava nome e sentido. Com apenas 10 anos, Daniel experimentou o que muitos povos originários conhecem como o trauma do desenraizamento. A dor de não caber mais no lugar de onde veio, e de não ser aceito no lugar para onde foi levado. No colégio interno, ele passou a viver uma realidade marcada por regras rígidas, pelo apagamento cultural e pelo desprezo à sua identidade indígena. Os educadores, representantes de uma pedagogia colonizadora, tratavam-no como alguém a ser corrigido, civilizado, moldado segundo os padrões de um mundo que negava tudo aquilo que o definia. Seu nome era corrigido,
seus hábitos recriminados, sua língua e sua origem desvalorizadas. Não havia espaço para a escuta, apenas para a imposição. Essa experiência, de ser silenciado, invisibilizado, disciplinado, constituiu uma ferida profunda. Daniel tornou-se um menino calado, introspectivo. O menino da oralidade foi forçado ao silêncio. Ele passou a desconfiar do valor de sua origem, do saber que trazia, da história que o formava. A escola, que deveria libertar, tornou-se para ele um lugar de encarceramento simbólico, de negação e apagamento. Ao mesmo tempo, foi ali que começou a forjar um olhar crítico sobre a educação e a sociedade brasileira. A dor não se apagou, mas se transformou em ferramenta. Daniel percebeu que a exclusão que sofria não era individual, mas coletiva. Ele era parte de um povo historicamente marginalizado, cuja história fora contada pelos outros, cujos corpos e saberes haviam sido sistematicamente deslegitimados. Esse entendimento, ainda que precoce, plantaria a semente de seu ativismo intelectual. A solidão foi uma companheira durante muitos anos, e como ele próprio narra, havia dias em que o único lugar seguro era o silêncio do próprio pensamento. Foi nesse silêncio, contudo, que começou a se articular a urgência da palavra escrita. Se não podia falar livremente, ele escreveria. Se não havia escuta, ele criaria livros que gritassem. E assim do trauma nasceu uma missão: dar voz às vozes ancestrais caladas por séculos. Esses primeiros traumas não foram vencidos, mas compreendidos. Daniel nunca negou sua dor. Ele a converteu em narrativa. E é justamente por isso que seus livros tocam fundo. Porque são escritos com a tinta das ausências, das perdas, mas também da esperança. E você, já sentiu que precisou negar quem é para ser aceito? Já viveu o silêncio forçado de sua própria identidade? Compartilhe nos comentários. Suas palavras podem iluminar o caminho de quem ainda está tentando se reconhecer. Estamos aqui para escutar. Formação. Depois dos anos de silêncio e apagamento no colégio interno, Daniel Munduruku começou a traçar um caminho de reconstrução. A dor que carregava não o paralisou. Antes, o impulsionou. No coração do menino silenciado germinava uma urgência: entender o mundo que o excluía, dar nome às ausências, encontrar pontes entre o saber ancestral e o conhecimento acadêmico. Sua formação intelectual nasceu do choque entre dois mundos, mas não com a intenção de submeter um ao outro, e sim de criar diálogo. Daniel seguiu para o seminário com a intenção de ser padre, talvez buscando respostas para as ausências da infância. No entanto, logo percebeu que a instituição não responderia às perguntas que realmente importavam. Como reconstruir sua identidade? Como fazer com que a sabedoria do seu povo deixasse de ser folclore para ser reconhecida como filosofia, como ciência, como arte? Deixou o seminário e passou a trilhar o caminho da universidade. Graduou-se em filosofia, depois em psicologia, fez mestrado e doutorado em educação. Foi também pós-doutor em literatura, aprofundando-se nos mecanismos que constroem as narrativas do Brasil. Mas cada diploma que conquistava não o afastava de sua aldeia. Ao contrário, ele carregava o tapajós consigo. Sabia que não bastava saber o que os livros acadêmicos diziam. Era preciso ouvir o que os mais velhos contavam, o que os espíritos sussurravam, o que as árvores ensinavam em silêncio. Foi nesse processo que Daniel começou a escrever. Não como fuga, mas como ferramenta de luta. Suas primeiras escritas não foram feitas para os salões literários, mas para as crianças indígenas, para os jovens marginalizados, para os brasileiros que nunca se viram nos livros. Ele decidiu escrever livros que pudessem devolver a palavra aos que foram calados. Obras como Histórias que eu vivi e gosto de contar, ou Meu vô Apolinário, não nasceram de uma vaidade literária, mas de um compromisso político: fazer da literatura uma forma de cura e reconstrução. Seus textos misturam a oralidade à escrita, o encantado ao racional, o sonho, a denúncia. Não há em Daniel a preocupação de ser moderno ou original. Há sim a firmeza de ser verdadeiro.
Cada conto, cada memória, cada descrição da floresta ou das relações entre os povos carrega uma função: lembrar que o Brasil não começou com a colonização, que há uma história anterior, profunda, viva, e que ainda pulsa em cada página que ele escreve. Seus primeiros livros foram para ele rituais, rituais de reencontro com suas raízes, rituais de restituição, do direito de contar sua própria história, rituais de escuta. Porque escrever para Daniel é uma forma de continuar ouvindo os avós, mesmo quando eles já se tornaram silêncio. E você, já sentiu que precisou reaprender a escutar suas próprias raízes? Já pensou em transformar sua história em palavra, em escrita, em ponte? Compartilhe aqui, porque toda escrita começa quando a memória encontra coragem. O grande conflito. O maior conflito na vida de Daniel Munduruku não foi travado com armas, mas com palavras. E talvez por isso tenha sido tão feroz. Não foi o enfrentamento contra inimigos externos, mas o embate interno entre a identidade negada e o desejo de pertencimento. Desde a infância, Daniel carregava uma ferida aberta. Ser indígena num país que lhe ensinava a ter vergonha disso. O conflito começou com o espelho, aquele que só refletia ausências. Depois com os livros escolares que não contavam sua história. Com a televisão que o reduzia a estereótipos. Com os silêncios da cidade, onde ninguém sabia pronunciar o nome do seu povo sem zombaria. Ele cresceu sendo chamado de índio, não como reconhecimento, mas como ofensa. A sociedade lhe dizia com todas as letras que ser indígena era ser inferior, arcaico, atrasado. Durante muito tempo, Daniel tentou fugir dessa dor. Tentou se encaixar, se apagar, se tornar invisível. Mas há coisas que o corpo não esquece. Há sons, cheiros, memórias que sobrevivem mesmo sob camadas de vergonha. O conflito se agravou quando Daniel entrou de vez no espaço acadêmico. Lá, enfrentou o racismo velado, a invisibilização sistemática de saberes indígenas, o desprezo por sua origem. Em muitas ocasiões, foi o único indígena da sala, da banca, do congresso. Era como se sua presença fosse tolerada apenas enquanto se moldasse ao formato branco de conhecimento. Mas ele não estava ali para caber. Estava ali para romper. E foi aí que o conflito interno se tornou revolução. Daniel entendeu que a dor que carregava não era individual. Era histórica. Era a dor de mais de 300 povos que, mesmo massacrados, continuavam a existir. Era a dor dos silenciados, dos aldeados, dos expulsos, dos mortos sem nome. E essa dor, ele decidiu, seria convertida em verbo. Houve um momento decisivo. O instante em que Daniel deixou de se ver como vítima e se reconheceu como ponte. Não queria apenas denunciar, queria transformar. O conflito entre a identidade negada e o saber colonizado foi, então, o combustível de sua missão. Mostrar que ser indígena não é um resquício do passado, mas uma forma plena de ser contemporâneo. Mas não foi fácil. A cada passo, enfrentou o olhar desconfiado de uma sociedade que ainda hoje enxerga os povos originários como personagens do folclore. A cada novo livro, precisou justificar que a oralidade também é literatura. A cada prêmio, ouviu que talvez não merecesse. A cada sala de aula, teve de explicar por que falava português com fluência, como se a língua fosse prova de autenticidade. Mesmo entre os seus, Daniel precisou conquistar confiança. Afinal, carregar o nome de um povo não é apenas uma honra, é uma responsabilidade. Não se trata de representar todos os indígenas, tarefa impossível, mas de mostrar que há tantas formas de ser indígena quanto há povos e histórias. Ele não escreve em nome de, ele escreve a partir de. Esse é o grande conflito de sua vida. Afirmar uma identidade complexa num mundo que exige simplificações. Ser ao mesmo tempo da aldeia e do asfalto, do canto e da caneta, do tempo ancestral e da urgência do agora. Daniel não resolveu esse conflito. Ele o transformou em criação, porque toda grande literatura nasce do abismo entre o que somos
e o que tentaram que fôssemos. E você? Também carrega algum conflito entre o que é e o que esperam de você? Já se sentiu entre dois mundos? Conte pra gente. Às vezes, a reconciliação começa quando a gente encontra as palavras certas para narrar a própria travessia. Obra icônica. Quando Daniel Munduruku escreveu Histórias que eu vivi e gosto de contar, ele não estava apenas registrando memórias. Estava oferecendo um gesto de devolução. A palavra que havia lhe sido negada na infância, arrancada com a violência do silenciamento cultural, agora voltava em sua forma mais pura, contada como quem tece o tempo com afeto e resistência. Esse livro não nasceu de uma vontade literária no sentido tradicional. Não era uma ambição por reconhecimento, prêmios ou crítica. Era antes um compromisso com o menino que um dia foi afastado de sua aldeia, separado dos seus, jogado num colégio interno que o tratou como corpo estranho. Era a promessa de que nenhuma criança indígena precisaria mais passar pelo que ele passou, ou se passasse, teria ali uma voz que dissesse: "Você não está só". Cada história contada em Histórias que eu vivi e gosto de contar é como uma semente plantada na memória coletiva. A obra não apresenta uma visão exótica do indígena, como tantas vezes se vê nas narrativas folclorizadas da cultura popular brasileira. Ela é, ao contrário, profundamente cotidiana, íntima, tecida com simplicidade e grandeza. São histórias de infância, de aprendizado com os mais velhos, de medos e encantamentos. Mas, acima de tudo, são histórias contadas com a cadência da oralidade, aquela que não precisa provar nada a ninguém, apenas existir e ser partilhada. O livro quebra a lógica da literatura centralizada no indivíduo. Em vez de um autor que tudo controla, Daniel se coloca como um canal. Ele não inventa, ele lembra. Ele não finge, ele recupera. A ancestralidade nesse processo é guia, presença viva. As palavras não são produto, são passagem. Leitura, aqui, é escuta. E há ainda um gesto revolucionário no livro. Ele se dirige às crianças, mas não de forma infantilizada. Daniel não escreve para ensinar o leitor mirim, mas para confiar nele. Cada história abre espaço para que a criança imagine, questione, reconheça. Nesse sentido, Histórias que eu vivi e gosto de contar é também um manifesto contra a exclusão. Por que as crianças indígenas não se veem nos livros? Por que a literatura infantil ainda é tão marcada pelo olhar branco, urbano, eurocentrado? Daniel escreve para quebrar esse ciclo, para que os meninos e meninas das aldeias se vejam como protagonistas e para que os das cidades possam aprender a olhar o mundo com outros olhos. O livro se torna, assim, um instrumento de reconexão, de encontro entre o ancestral e o contemporâneo, de luta sem violência, de palavra como flecha. A recepção da obra mostrou que esse gesto era necessário. O livro circulou pelas escolas, entrou nos projetos de leitura, foi acolhido por educadores e crianças. Recebeu prêmios, mas mais do que isso, gerou conversas. Porque Daniel não quer que sua escrita seja consumida. Quer que ela seja compartilhada, recontada, ampliada. A escrita de Histórias que eu vivi e gosto de contar é, portanto, um ato político e espiritual, que a afirmação de que as histórias dos povos originários não pertencem ao passado. Elas estão vivas, caminhando conosco, moldando o presente, e mais, têm o poder de curar. Curar o silenciamento, a vergonha, o esquecimento. E você, já, pensou que suas memórias também podem ser sementes? Que contar sua história pode ser uma forma de resistir? Compartilhe aqui. Qual história da sua vida você gostaria de ver escrita? Às vezes o mundo precisa exatamente daquilo que você viveu em silêncio. O sucesso. O sucesso de Daniel Munduruku é, antes de tudo, uma questão de deslocamento. Não o deslocamento físico, embora ele também tenha cruzado continentes com sua palavra, mas o deslocamento simbólico de um corpo indígena que se recusa
a ser silenciado ou interpretado pelo olhar do outro. Seu êxito não se mede por cifras ou manchetes, mas pela quebra de um ciclo milenar de apagamento e, mesmo assim, não se trata de um sucesso fácil. Porque quando um indígena sobe ao palco da literatura, da academia, da educação, há quem o aplauda por exotismo, não por escuta. Há quem o convide, mas espere que ele se encaixe. Daniel, com sua voz calma e firme, subverte essas expectativas. Ele não aceita o papel do índio bonzinho, nem do sábio da floresta pronto a servir de figura decorativa em eventos de diversidade. Seu sucesso incomoda porque não é folclore. É denúncia viva, é reinvenção de narrativas, é a afirmação de um saber que desafia a supremacia do texto escrito e europeu. Com histórias que eu vivi e gosto de contar, Daniel alcançou reconhecimento amplo. Tornou-se referência em literatura indígena. Recebeu prêmios como o Jabuti. Foi traduzido para outros idiomas. Viajou pelo Brasil e pelo mundo. Suas obras chegaram a escolas, universidades, rodas de conversa. Ele se transformou num ponto de escuta, num espelho possível para tantas crianças indígenas que, pela primeira vez, se viram nas páginas de um livro. Mas o sucesso também cobra seu preço. A exposição, a demanda constante, a pressão para representar uma coletividade que é múltipla e diversa. Daniel nunca se propôs a falar por todos, mas o sistema, faminto por símbolos, frequentemente o empurra para esse lugar. Ele responde, com equilíbrio, insistindo na pluralidade dos povos indígenas, negando-se a ser o único indígena da mesa. Há também as consequências afetivas. O escritor que escreve sobre o que viveu e que vive aquilo que escreve, carrega cicatrizes abertas. Falar da dor dos seus não é apenas ato político. É um mergulho cotidiano em feridas que nunca fecharam. O sucesso, nesse caso, é também um exercício constante de resistência emocional, de manter-se inteiro num mundo que ainda quer vê-lo fragmentado. E apesar de tudo, Daniel segue. Porque seu sucesso não é individual, é parte de uma corrente. É voz que se soma a outras vozes. Eliane Potiguara, Ailton Krenak, Márcia Cambeba, Olívio Jecupé, e que abre caminhos para tantas ainda por vir. O que Daniel conquistou não é apenas espaço no mercado editorial. É espaço simbólico, pedagógico, espiritual. Mas há um ponto que ele sempre ressalta. O sucesso para os povos originários tem outro sentido. Não se trata de vencer ou superar. Trata-se de pertencer, de fortalecer os vínculos com a comunidade, de devolver saberes, de honrar os ancestrais. Sucesso é estar em harmonia com o tempo do mundo, o tempo circular, não o relógio capitalista. É por isso que Daniel não parou em histórias que eu vivi e gosto de contar. Ele continuou a produzir, a ensinar, a caminhar. Criou projetos de formação de professores, levou a literatura indígena às periferias urbanas, organizou encontros entre saberes tradicionais e conhecimentos acadêmicos. Seu sucesso se converteu em responsabilidade, e ele a assumiu com humildade, como quem sabe que escreve não para brilhar, mas para iluminar caminhos. E você? Como entende o sucesso? Ele tem sido um caminho de pertencimento ou de afastamento de quem você é? Compartilhe sua visão. Às vezes, repensar o que é vencer pode nos libertar das armadilhas do reconhecimento que esvazia. O legado. O legado de Daniel Munduruku não se impõe como monumento, mas como semente. Ele não se escreve em bronze ou mármore, mas nas páginas dos livros didáticos que finalmente incluem vozes indígenas, nas bibliotecas escolares que hoje abrigam narrativas de floresta, rio, ancestralidade e encantamento. Nas rodas de conversa em que crianças indígenas e não indígenas ouvem, juntas, uma história que começa muito antes da invasão de 1500. Daniel não quis ser o primeiro, quis ser continuidade. E por isso, seu legado está no gesto ancestral de contar histórias não para si, mas para os outros. O autor se entende como um elo, e não como um vértice. Seu nome pode figurar entre os grandes da literatura brasileira, contemporânea,
mas sua influência transcende o campo literário. Ela toca a pedagogia, a ética, a identidade nacional, o modo como o Brasil se enxerga e se conta. Antes de Daniel, a literatura indígena era silenciada ou empurrada para os rodapés das antologias quando não confinada a estereótipos. Depois de Daniel, passou a ser reconhecida como um campo autônomo, complexo, vivo, com suas estéticas próprias, suas epistemologias, suas oralidades. Ele ajudou a fundar esse campo, não apenas com suas obras, mas com sua militância gentil, com sua insistência persistente de que é possível ensinar sem gritar, resistir sem ferir, afirmar sem negar. A influência de Daniel também está no modo como ele formou leitores. Milhares de crianças brasileiras tiveram o primeiro contato com os povos originários, não por meio dos velhos livros coloniais, mas por suas histórias de humor, coragem, espiritualidade e sabedoria. E mais, pela primeira vez, crianças indígenas se viram espelhadas em personagens que falavam sua língua, comiam seus alimentos, entendiam seus sonhos. Isso não é só representatividade. É revolução silenciosa. Sua atuação como educador e formador de professores ampliou ainda mais esse alcance. Ao entrar nas universidades, ele questionou os cânones, desfez a hierarquia entre o saber do terreiro e o da torre. Trouxe a aldeia para o centro do debate acadêmico. Com ternura e firmeza, fez com que educadores repensassem seus métodos, seus preconceitos, seus silêncios. O legado de Daniel está, portanto, nas práticas que ele transformou. É pedagógico, é espiritual, é político, influenciar. Para Daniel, não é converter o outro à sua visão de mundo, mas abrir espaço para que o outro descubra a sua. Ele influenciou escritores, sim, mas também líderes comunitários, educadores populares, jovens que hoje encontram nas redes sociais uma aldeia possível. Seu nome inspira eventos, pesquisas, coletivos, feiras literárias, projetos de letramento e de revitalização de línguas indígenas. Sua presença reverbera nas margens, porque é de lá que ele sempre escreveu. Mais do que tudo, Daniel influenciou uma ética do pertencimento. Em tempos de individualismo feroz, ele ensina que ser alguém é estar com, que toda a história é coletiva, mesmo quando nasce de uma dor íntima, que ninguém sobe sozinho, e que se não houver espaço para os outros na escada, talvez não valha a pena subi-la. Seu legado ainda está sendo escrito. Por cada criança que encontra um tambor dentro de si ao ler suas palavras, por cada educador que decide trocar a cartilha pelo círculo de escuta, por cada leitor que descobre que literatura também é flecha, também é rezo, também é território. E você? Que legado deseja deixar? As palavras que você escreve, ou as que você cala, também constroem futuros. Compartilhe comigo. O que te inspira a continuar? Vamos juntos semear o que ainda não foi contado. Para finalizar, por trás das palavras que Daniel Munduruku oferece ao mundo, há uma escuta milenar. Um ouvido treinado não apenas para o som do vento nas folhas, ou para o rumor das águas nos igarapés, mas para o silêncio entre as palavras. Aquele silêncio, sagrado que para os povos indígenas, é tão carregado de sentido quanto o verbo. Quando Daniel escreve, ele não inventa, ele traduz. Traduz memórias coletivas, saberes ancestrais, mitos que nunca foram esquecidos, apenas calados. E é nesse gesto de tradução, de transmutação, que reside a potência de sua escrita. Uma ponte entre tempos, entre mundos, entre vozes. Antes, de histórias que eu vivi e gosto de contar, havia um menino ouvindo mais do que falando. Um menino aprendendo o tempo circular dos anciãos, entendendo que nem tudo se escreve com letras. Havia também um país que não o queria ouvir. Um país que olhava para os povos indígenas como passado, como obstáculo, como fardo. O Brasil que formou Daniel era um Brasil que falava em progresso enquanto empurrava florestas ao abismo e tratava a oralidade como sinal de atraso. Mas Daniel, como tantos outros antes e depois dele, não se calou. E talvez essa seja sua maior ousadia. Falar.
mesmo quando o mundo insiste que sua voz não é necessária. O caminho que percorreu até a publicação de histórias que eu vivi e gosto de contar não foi feito de facilidades, foi antes um caminho de resistência. Dentro das escolas, onde sua história não estava nos livros, nas ruas, onde seu corpo indígena era alvo de desconfiança, nas editoras, onde o mercado ainda não via valor no que não cabia na moldura da literatura ocidental. Cada página escrita foi um ato político. Cada história contada, um território reconquistado, e cada criança alcançada, um futuro reescrito. Mas Daniel não se deixou seduzir pela fama, nem pela estética do sofrimento. Seu projeto é maior do que ele. É um projeto de reconstrução do imaginário. Porque ele entende que, antes de mudar o país, é preciso mudar a forma como o país se conta. E isso exige coragem. A coragem de dizer: o Brasil não começou em 1500. A coragem de dizer: a oralidade é literatura. A coragem de dizer: nossos ancestrais são nossos autores. No Brasil de hoje, onde os povos originários ainda enfrentam ameaças constantes, invasões, preconceito, silenciamento, a escrita de Daniel se torna ainda mais urgente. Ele não é apenas um escritor indígena, é um guardião de narrativas. Alguém que entendeu que escrever, nesse território em disputa, é também proteger. É construir escudo e semente com as mesmas mãos. E é por isso que precisamos lê-lo. Não por caridade cultural, não por culpa histórica, mas porque, ao lermos Daniel Munduruku, estamos nos reconciliando com a parte de nós que foi apagada. Estamos ouvindo um Brasil que nunca foi embora. Apenas ficou à margem, esperando que alguém parasse para escutar. Por trás do livro, o que vemos em Daniel não é apenas um autor. É um modo de existir, uma ética da escuta, uma pedagogia do pertencimento, um convite para que olhemos o outro sem o filtro da dominação, mas com a reverência do encontro. Se cada povo que sobrevive conta uma história, Daniel é uma dessas histórias vivas. Uma história contada com o corpo, com a memória, com a comunidade. Uma história que não termina no ponto final porque ecoa em nós, leitores. E você? Quais histórias o seu corpo carrega? Quais saberes você tem silenciado por medo, por vergonha, por esquecimento? O que ainda falta ser contado e por quem? Que este episódio não termine aqui, mas siga reverberando em você, como um tambor antigo que de repente volta a bater.